Oi, som. Opa, tá alto, hein? E aí? Testar o som aqui. Oi, oi. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui nessa tarde agora do dia 23/5 para fazer a apresentação da transparência fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Queria agradecer aqui a presença da contabilidade, da controladora Josi, que fez presente aqui nessa audiência pública, e cumprimentar também a todos que estão nos assistindo aí nas plataformas digitais. Nós estamos apresentando os números de 2023 e vamos dar início à nossa apresentação. Todos os dados referentes a essa apresentação será sempre trazido um dado de 2022 no mesmo período, para ficar fácil o entendimento, para se caso tiver alguma divergência, alguma interação, quiserem fazer alguma colocação, estou à disposição. Quando se trata de receita pública, a gente já vem com as receitas totais de 29,2 milhões arrecadados no primeiro quadrimestre. Isso dá um crescimento nominal de 30,9% em relação a 2022, certo? E um crescimento real de 24,4%, ou seja, quando você desconta o IPCA, ou seja, o índice de que mede a inflação no período, a gente teve um crescimento de 24,4%. Só que esse número, quando a gente vê assim, um crescimento tão expressivo, a gente tem que colocar alguns pontos. Quando é transferências de capital, ou seja, convênios, operação de crédito, isso tudo foi arrecadado nesse início de exercício de 2023. Então, isso tudo impacta nesse crescimento. Então, a gente vai notar mais para frente na apresentação que há alguns dados de despesas correntes, ou seja, despesas aquelas receitas que vêm para poder custear as ações do governo, teve um decréscimo. Então, assim, hoje, nominalmente, o valor total de receita, a gente teve um crescimento de 30,9%. Em relação às receitas tributárias, ou seja, IPTU, ITBI, ISS e imposto de renda, e a gente, só um minutinho. Em relação às receitas tributárias, a gente teve uma arrecadação de 3,5 milhões, um crescimento de 33,1%, onde a gente teve maior crescimento de ITBI, né? A gente veio com a diferença de 0,2, ou seja, 200 mil, para quase 1 milhão na arrecadação desse exercício. Então, veio um crescimento até expressivo em relação ao exercício de 2022. Já quando vem das maiores arrecadações do município, que é as receitas de transferências constitucionais, ou seja, CMS, FPM, PVA, então a gente nota um crescimento de 10% em relação ao ano anterior de FPM, mas a gente nota um decréscimo, ou seja, deixou de arrecadar em relação ao ICMS 21,8%, então, ou seja, quase 22% a menos do que o período anterior. Então, essa queda é geral, né, devido a algumas situações que ocorreram no ano passado, no segundo semestre, algumas alterações nas alíquotas, então isso ainda perpetua até 2023. Então, a queda é gigantesca para todos os municípios, inclusive o município de Alto Taquari. A receita corrente líquida do município, ela está em 23,4 milhões. Então, aí a gente trouxe um gráfico para mostrar para vocês o crescimento, né, de 2020, 17,9, 2021, 20,3, 2022, 22,3 e 2023, 23,4 milhões. Então, vê que está crescendo sim, mas quando você pega o crescimento nominal de 4,9%, ou seja, essas receitas que vêm para custeio, né, para custear as ações municipais, elas teve um crescimento nominal de 4,9%. E quando a gente aplica o índice de que mede a inflação,
a gente vê que a gente, na verdade, a gente não cresceu nada. A gente teve um decréscimo de 0,3%. Então, isso, o ICMS tem uma grande parcela disso, porque a queda dele na casa de quase 22% em relação ao anterior. Então, mostra um dado preocupante para níveis de arrecadação do município de Alto Taquari. Receita por categoria econômica. Então, a gente trouxe aí alguns dados, totalizando a previsão de 2023 para 90 milhões. A receita corrente é a maior, né, 23,4. E receita de capital, como eu disse, teve um crescimento maior nesse ano, de 5,7 milhões de arrecadação. Total, 29,137 milhões de arrecadação. Nossa execução da receita, né? Então, a gente teve a previsão de 90 milhões e a gente teve uma execução total de 29,1, então 32,4% da nossa receita já foi arrecadada. Isso quer dizer que a gente, na variação em relação à nossa meta mensal, ou seja, o que a gente previu para gastar, para arrecadar nos primeiros quadrimestres do exercício, a gente não conseguiu atingir, mesmo com a arrecadação de operação de crédito, com transferências de convênios, a gente ficou ainda faltando aí quase 1 milhão para atingir a nossa meta de arrecadação quadrimestral. As despesas públicas, já as despesas executadas, a gente tem aí também os dados de 2022 e 2023. Então, a gente teve aí, 33 milhões no ano de 2022 e 44 milhões em 2023. Então, a gente teve um crescimento real de 25% em relação à inflação de um ano para o outro. Despesas com folha de pagamento, ou seja, com pessoal efetivo, né, com comissionado, então a gente teve uma despesa de 10,8 em 2022 e de 11,2 em 2023. Então a gente teve um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Despesas previdenciárias, a gente teve um crescimento de 25%, saiu de 2,4 para 3 milhões já no primeiro quadrimestre. Investimentos, a gente teve um total de 2,5 milhões já de investimentos liquidados, e uma variação de 0,5 em relação ao ano anterior, né? Então, ou seja, no ano anterior a gente teve uma despesa de 1,7 e agora de 2,5 milhões no exercício de 2023. Vamos agora para os limites da nossa lei de responsabilidade fiscal. Aplicação em educação ficou em 27,27%, então acima, né, dos 25% que é obrigado o município a executar. O Fundeb, a gente é obrigado a aplicar 70%, a gente hoje estamos aplicando 100% do recurso com profissionais, com folha, né, com profissionais ligados à educação básica. A aplicação em saúde está em 33,4%, uma aplicação aí mais do que o dobro do percentual mínimo exigido pela lei. Então, a gente está aplicando muito no quesito saúde. E o gasto com pessoal dos últimos 12 meses ficou em 48,88%, onde a gente mostra aí o limite prudencial de 51,3%, a gente está abaixo, e 54% é o limite máximo. Então, esses são os dados que a gente trouxe, né, em relação ao exercício de 2023, o primeiro quadrimestre. Meu nome é Valdir Antônio, a gente presta serviço de consultoria ao município, mas juntamente com o Bruno, contador, o Ignaldo, o superintendente, a gente elaborou todos esses dados. A gente tentou sintetizar melhor esses dados para poder facilitar o entendimento da população, mas qualquer dado, qualquer situação que alguém queiram participar, fazer algum questionamento para poder entender melhor dos dados, a gente está à disposição, tanto no chat aí, com mensagem no Facebook, ou também indo pessoalmente na prefeitura, a gente está sempre à disposição para atender toda a população. A gente quer a melhor transparência possível. E eu deixo aqui o meu agradecimento. Qualquer situação, quem quiser algum questionamento, estou à disposição.
na contabilidade@altaquari. Pode mandar que a gente vai estar respondendo com grande satisfação. Eu agradeço aqui e declaro encerrado essa audiência pública de prestação de contas do exercício de 2023, primeiro quadrimestre. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.